E porque a palavra de Deus nos diz que Ele é fiel, como nós cantamos, é que nós cremos, como acabamos de participar deste louvor. Creio em Deus, mesmo quando escuras nuvens vierem, mesmo se a morte chegar, mas a nossa fé em Deus nos conduz para a vida eterna, a esperança eterna que Deus tem para cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Estaremos lendo os versos de 19 a 24. Mateus, capítulo 6, versos de 19 a 24. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. Mateus, capítulo 6, versos de 19 a 24. E assim nós lemos: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra. E neste dia que é dedicado à celebração da Tua palavra, o Teu recado para o nosso viver, que possamos extrair dela as lições que Tens reservado para nós nesta manhã. Assim, Senhor, a nossa súplica é: fala o nosso coração conforme a Tua vontade, para a Tua honra e Tua glória, e é no nome de Jesus que suplicamos. Amém. Amém. Nós estamos vivenciando esta série, Conspiração do Natal. Está fraquinho ali, mas dá para identificar um pouquinho pelo menos, e para quem não conseguiu, eu acabei de ditar agora, né? Conspiração do Natal. Por que conspiração? Por que utilizar essa palavra? Conspiração é algo que é uma iniciativa que se levanta contrariamente a algo que está estabelecido. E o que tem sido estabelecido a respeito do Natal é que o Natal significa Papai Noel, árvore de Natal, presentes, comida, e muitas vezes aquele que é o centro do Natal. A celebração maior do Natal é o nascimento de Jesus, e muitas vezes sequer é mencionado. Os interesses comerciais terminam passando na frente. E quem dita o que é o Natal hoje são os centros de compra, os shopping centers, as lojas, as promoções. E chega nessa época, é promoção, entre aspas, de todo tipo, né? Daquele tipo como a gente teve recentemente na chamada Black Friday, né? Que alguém já disse que é a Black Fraud. Eu estive interessado em adquirir um equipamento, e vou ver aqui na Black Friday para ver se tem uma boa promoção, né? E aí estava lá um preço dizendo promoção Black Friday, e aí um dos sites tinha o histórico de preços.
tinha como é que os preços tinham se comportado, e você tinha a opção de ver na última semana, no último mês, 3 meses, 6 meses, né? E aí o preço vinha de uma determinada maneira, e caindo, e aí quando chegou perto da Black Friday, aí fez assim. No começo do mês, tinha dado um preço, no dia da Black Friday, estava muito mais alto do que o preço que deu no começo. E o comércio é que vai, então, garimpando e tentando até mesmo ludibriar dessa forma e ditar o que é o Natal. É uma conspiração, porque nós que conhecemos a verdadeira história do Natal, precisamos promover este levante em que o nome de Jesus Cristo é que é exaltado, não o Papai Noel, não o fato de que devemos ir às compras, mas aqui nas minhas costas estão os 4 destaques que fazemos nesta conspiração. Primeiramente, adore intensamente. Faça com que a celebração de Natal seja motivo de adoração ao Senhor Jesus. Não simplesmente aquela troca de presentes. Claro que trocar presentes revela alegria. Você, quando ganha um presente, você fica alegre porque ganhou um presente. E então revela alegria. E o Natal é realmente alegria, mas não é só presentes. Uma mesa farta também é algo que alegra o coração. E então podermos reunir com familiares, amigos e termos um relacionamento com pessoas, isso faz parte do que Deus planejou para nós. Nós fomos criados para viver relacionamentos. É bom, mas não é só relacionamentos. Se esses relacionamentos não estiverem exaltando o nome de Jesus, não estaremos celebrando o Natal. Então a primeira coisa, adore intensamente. Segunda coisa, gaste menos. O montante que é gasto no período de Natal em todo o mundo é uma exorbitância. A gente não tem nem noção do quanto isso significa. E de repente a gente sai às compras e vai, e quando chega o mês de janeiro, que chega a conta do cartão de crédito, aí a gente toma um susto. E a gente passa talvez o resto do ano para cobrir aquilo que foram as despesas desse período. Gaste menos. Será que precisa gastar o que está gastando? A gente vai meditar um pouco e ver o que é que a palavra de Deus diz a esse respeito. A terceira coisa é doe mais. E quando a gente gasta menos, a gente tem condição de doar mais. Nós tivemos aqui 2 desafios de vida, porque foram destacados aqui nesse dia da Bíblia a importância da distribuição da palavra de Deus, e a palavra de Deus, onde chega, ela faz a sua obra. Como disse o versículo citado, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Quantas outras coisas nós podemos ter, e nós temos o trabalho com o NASCE, e o apoio que o NASCE dá a pessoas necessitadas, a instituição de atuação social da igreja, que é a igreja agindo nessa área, e cada um de nós pode estar envolvido nisso. Quantas outras campanhas que são feitas e que podemos participar, sustento missionário, missões estaduais, nacionais, mundiais. Quanta coisa em que podemos investir os recursos que Deus coloca nas nossas mãos e investir com resultados de eternidade. Aquilo que a gente compra hoje em dia vai durar quanto tempo? E de repente a gente precisa trocar de celular, porque saiu um celular mais novo que tem uma função a mais, e a gente vai e troca, e daí a 1 ano você já está querendo trocar de novo, seu celular já está encarado como obsoleto. E no entanto, tem tanta coisa que pode
ser vista como transformação de vida. Tivemos nesta semana formatura de 2 turmas de curso profissionalizante através do NASCE em parceria com o Pronatec. 2 turmas que se formaram aqui na igreja, cursos profissionalizantes. São pessoas que não tinham uma profissão, passaram a ter uma profissão, abrindo um leque maior de oportunidades no mercado de trabalho, uma mudança de realidade. Gaste menos, doe mais. E finalmente a 4ª coisa que tem aqui nas costas é: ame a todos. Ame a todos. De podermos agir em amor para com as pessoas que estão à nossa volta. Hoje, trabalhamos então o 2º tema: gaste menos. O texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto onde o Senhor Jesus está no que o evangelista Mateus colocou como o Sermão da Montanha. Mateus, então, apresenta nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7 do seu evangelho, este grande compêndio dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 6, o Senhor Jesus inicia falando a respeito do cuidado que precisamos ter para que as nossas ações não estejam sendo tomadas para que os outros vejam. Ele vai falar a respeito do dar esmolas, que a gente não deve dar esmolas fazendo tocar trombeta, diz o Senhor Jesus, chamando a atenção para aquilo que estamos fazendo, para que aquilo que estamos fazendo de doação não seja para o enaltecimento próprio. E então ele diz: não faça isso para ser visto pelos homens. Da mesma maneira ele diz, ao orar, você não fique interessado somente em orar. Ele utiliza aquilo que eram as práticas dos religiosos daquele tempo, que nas sinagogas ficavam em pé, levantavam os braços e começavam a sua oração e chamando a atenção para o fato de que estavam orando. O Senhor Jesus vem e diz: entra no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ao jejuar, ele diz então, não desfigure o rosto, não chame a atenção para mostrar que você está jejuando, de como você é consagrado. Ele diz, não, você lava o rosto, você assume a posição normal, como quem está no seu dia a dia normal. E ele diz, porque Deus é que vê em secreto, não faça para ser visto pelos homens. O Senhor Jesus, então, chama a atenção que a nossa vida não deve ser pautada naquilo que a gente espera que aconteça aos olhos dos outros. O Senhor Jesus está dizendo que não é o que os outros vão ver em você que vai importar. Até porque a glória humana é passageira. A gente tem o exemplo do filho pródigo, que pediu a parte da sua herança e saiu da sua casa e foi para uma terra distante, e o texto bíblico diz que gastou dissolutamente. E no momento em que tinha muito dinheiro, tinha muitos amigos, mas no momento que o dinheiro acabou, faltaram os amigos também. E de repente aquele homem que tinha uma posição financeira invejável, agora estava misturado com os porcos e querendo simplesmente se alimentar da comida dos porcos. A glória humana é passageira. A gente tem quanto conhecimento de pessoas que um dia foram famosas e que pouco tempo depois estavam esquecidas. Talvez esportistas que chegam àquela idade em que o corpo já não responde da mesma maneira, e aí toda aquela fama desaparece e outros surgem, e às vezes a pessoa entra numa situação difícil de vida, tendo desfrutado assim da glória humana. E se a gente vive em função do que os outros veem,
a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque a comparação não tem fim. Haverá sempre alguém que está na nossa frente. E aí você compra uma TV de, sei lá, 60 polegadas, né, e bota na sala e você deixa até a janela aberta para todo mundo ver que ali na sala tem uma TV de 60 polegadas, mas aí quando você olha para a janela do vizinho, ele tem uma de 80. E aí aquilo que você fez para os outros verem, aí agora aquela comparação não termina nunca. E o texto bíblico diz que aqui os ladrões minam e roubam. E de repente, tudo aquilo que alguém tinha foi roubado e a pessoa passa por uma situação difícil na vida. Quantas vezes temos visto histórias de pessoas que tinham uma boa situação e de repente uma sociedade que não foi tão bem fiel e a pessoa perde tudo que tinha e fica na bancarrota. Aquilo que é a glória do homem é passageira, e então viver esperando ser visto, o Senhor Jesus está dizendo que não é o nosso objetivo. Mas aí, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus fala sobre o risco de vivermos pelos nossos próprios olhos. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 20, nós lemos: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Quando nós vivemos pelos nossos olhos, nós corremos também esse risco de estar buscando aquilo que não pode satisfazer. E você, ao terminar de fazer uma compra, você já vê que tem um outro equipamento, uma outra coisa que talvez tivesse sido melhor, ao invés de comprar essa, você ter investido um pouco mais e já ter comprado aquele outro, e quando você termina de pagar um, já foi lançado outro muito mais avançado. E se a gente for seguir os próprios olhos, vai acontecer algo que o texto diz também. Eu acho interessante, porque nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus fala sobre acumular tesouros na terra e sobre acumular tesouros no céu. E aí, no final do texto, ele vai dizer: não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele está falando de tesouros, ele está falando de riquezas, mas tem uns versículos que parecem estar meio perdidos aí nesse texto. Porque no meio do caminho, no versículo 22, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tem uma tradução que diz: todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E aí ele continua falando: ninguém pode servir a dois senhores. O que será que o Senhor Jesus quis dizer a respeito aqui dos olhos serem a lâmpada do corpo? O que é que isso tem a ver com cultivar riquezas no céu? O que é que isso tem a ver com não servir a dois senhores? E ele diz que os olhos são a luz para o corpo. E a depender da maneira como utilizamos os nossos olhos, eles podem funcionar como luz ou como trevas. A luz é algo que ilumina os outros. A luz é algo que abençoa a quem está em volta. As trevas não projetam nada para ninguém. A gente pode pensar numa estrela. A estrela está no céu. E a gente vê a sua luz, e a gente vê a beleza do céu estrelado. Por quê? Porque as estrelas emitem a sua luz, emitem a luz que tem. Mas nos espaços siderais, os cientistas têm trabalhado para descobrir determinados segredos de algo que é chamado de buraco negro.
O buraco negro é totalmente escuro. É algo que é tão denso, tem uma força gravitacional tão grande, que nem a luz escapa. A luz não consegue sair de dentro dele. E então, quando você vê uma fotografia de um buraco negro, você tem ali ao redor inúmeras estrelas e de repente um local totalmente escuro. A luz não é projetada para fora. Assim somos nós, quando os nossos olhos dão atenção somente a nós mesmos. Quando aquilo que nós vemos é só aquilo que seja do meu interesse particular. Aquilo que Deus coloca na minha vida e que eu poderia ver como algo que abençoa a outros, mas eu só olho a respeito de mim mesmo. Eu estou voltado para o próprio umbigo. E então, aquilo que Deus colocou na minha vida para abençoar, termina se tornando em trevas, termina se tornando em algo que não se projeta a partir de mim. Eu me transformo num buraco negro, porque estou voltado só sobre mim mesmo, nada sai de mim. É aquela pessoa que diz que é mão fechada igual papagaio no arame, né? Papagaio no arame não abre, né? Está preso ali. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo que os nossos olhos foram feitos para que aquilo que a gente vê possa ser projetado como bênção para a vida de outras pessoas. E então, quando a nossa vista não consegue identificar o que pode estar abençoando os outros, e se a gente se volta só para a gente mesmo, a gente termina se transformando neste buraco negro. Ele diz que, ele fala sobre o corpo: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz; se eles forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Por quê? Porque o corpo acompanha aquilo que os olhos veem. Quando a gente está interessado, está na rua, e aí vê uma loja que a gente está procurando alguma coisa que está interessado em comprar, e ela está lá do outro lado da rua. O que é que o nosso corpo faz em função da nossa vista? A gente vai e atravessa a rua, e em função daquilo que a gente viu, então todo o corpo responde. Quando a gente consegue ver aquilo em que podemos abençoar os outros, o nosso corpo se move. A gente vai então agir de maneira tal que essa bênção possa ser concretizada. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós fomos criados para ser bênção. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abraão e disse: olha, Abraão, eu vou te abençoar, é porque através de Abraão ele estaria abençoando a todas as famílias da terra. E por meio do Senhor Jesus é que nós podemos experimentar o que seja esta bênção. E então, quando nós vivemos para nós mesmos, podemos estar nos assemelhando àquele buraco negro. Mas o apóstolo Paulo vai falar a respeito da sua própria experiência de satisfação. E existe uma frase popular que às vezes a gente recebe aí nessas mensagens, né, ou vê num para-choque de caminhão ou coisa que o valha, que diz: não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Eu só discordo do amo, né, porque a gente ama pessoas, a gente gosta de coisas, mas a gente ama pessoas. E de repente o apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu Vamos ver o que é que ele vai dizer aqui, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 11.
O apóstolo Paulo está agradecendo à igreja de Filipos, porque aquela igreja foi uma igreja que participou com ele da obra missionária, enviando sustento para que ele pudesse desenvolver essa obra. E ele então, uma das coisas que faz nessa carta é agradecer à igreja por ter se lembrado dele, por ter participado da obra missionária. E no versículo 11 do capítulo 4, eu vou ler em 3 versões diferentes aqui. Vou ler primeiro na Revista e Atualizada. E registra assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz que ao invés de estar com os olhos buscando aquilo em que possa ter a mais, e quando a gente vive através dos nossos olhos, né, a gente vai querer sempre mais, não tem, como disse o texto de Provérbios que lemos, os olhos nunca se satisfazem. Mas Paulo vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na Revista e Corrigida, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estar contente é estar alegre, né? Contentar-se tem um significado um pouco maior de dizer é suficiente, basta, é bastante. A Nova Versão Internacional diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A gente sempre acha que está ganhando menos do que devia, né? A gente sempre acha que deveria ter um aumento, que a gente precisa de um aumento. Paulo está dizendo aqui: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aí ele vai registrar que, ao invés da gente estar sempre olhando para o que é o nosso, o eu, em Efésios capítulo 4, verso 28, ele vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Repartir não é simplesmente daquilo que sobra, daquilo que sobeja. Repartir é que eu tinha algo que era inteiramente para o meu uso e eu vou dizer, eu vou abrir mão de algo para repartir com alguém que esteja em necessidade. E então o sentido do que o texto está dizendo é que eu não devo pautar a minha vida pelos olhos dos outros, fazer para ser visto pelos homens, nem pautar a minha vida simplesmente pelos meus próprios olhos, aquilo que os meus olhos veem e que eu quero ter para mim. Mas que o texto diz que eu preciso montar, eu preciso estabelecer tesouros no céu. O que importa então não são os olhos das outras pessoas, não são os meus olhos, mas são os olhos de Deus. De que maneira é que as minhas ações estão sendo vistas por Deus? Porque Deus vê o coração, e então o texto bíblico diz que o Pai que vê em secreto, o Pai que sabe qual é a intenção do coração, Ele sabe então para que é que você está fazendo o que está fazendo. Os olhos de Deus é que devem estar em primeiro lugar. De que forma Deus é mais glorificado na maneira como usamos nossos recursos financeiros? O que é que eu posso fazer a menos para doar a mais? De fato, a gente termina, eu disse que ia tratar do segundo ponto, né? Gaste menos, mas sempre há um conjunto de fatores, né? Adore intensamente, gaste menos, doe mais, ame a todos. E então, a gente, ao não viver
em função dos olhos das pessoas, nem dos nossos, mas de Deus. A gente vai poder aplicar melhor. E lembra daquele texto que nós citamos de Filipenses capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo agradece aos filipenses aquilo que foi a participação que eles tiveram. Nos versos 19 e 20 do mesmo capítulo, ele vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Não é que a gente vai fazer para que Deus supra as necessidades. Senão essa está sendo a intenção do coração e eu termino olhando para mim mesmo, eu termino voltando para o buraco negro. Mas deixe na mão de Deus, Ele é que vai saber. Ele é que vai saber da maneira como vai abençoar. E a bênção de Deus pode ser diferente daquilo que o mundo espera. Pode ser diferente daquilo que a gente espera. Pode ser que a bênção que Ele tem para nós seja não algo material, mas algo de um valor infinitamente maior, em termos de família, em termos de paz no coração, em termos da alegria de dar bênção aos outros, em termos da alegria de compartilhar a mensagem do Evangelho, e saber que quando a gente chegar lá no céu, alguém vai chegar para a gente e dizer: eu estou aqui por sua causa, eu estou aqui porque você compartilhou o Evangelho comigo, eu estou aqui porque aquela Bíblia que você ofertou lá para o Irã, ou aquela que ofertou para o colégio, o quartel ali militar, chegou até mim. E então, apenas fazendo uma recapitulação de trás para frente, no texto que nós lemos. O texto termina dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas não podem ser o nosso foco. Claro, Deus dá a condição para que a gente tenha bens, que a gente tenha posses, graças a Deus por isso. Ele dá para que a gente possa usufruir disso também. Mas o texto também diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E então, versículo 20 vai dizer: ajuntem tesouros no céu. E o verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como é que é a nossa relação com os nossos bens? Por que é que nós adquirimos bens? De que maneira Deus deseja que, dentro daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, a gente possa estar, de fato, aplicando o que a palavra diz aqui, repartindo, e podendo tirar uma fração daquilo que vai fazer falta, que talvez você contasse normalmente. Pode ser algo bem simples. Pode ser, por exemplo, sua prática de ir a um restaurante e dizer: poxa, eu gasto X no restaurante. Esta semana ou este mês, ao invés disso, eu vou pegar esse montante e vou entregar para tal finalidade. E aí, você está repartindo com um resultado que seja um resultado de mudança de realidade. Não simplesmente aquele tipo de resultado que é permanente. Ou seja, ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar. Não? Ao invés de algo que a pessoa vai voltar a precisar, mas algo que ajude a mudar uma realidade, dentro das possibilidades, é claro. Gaste menos. Gaste menos. Gaste menos. A gente tem o espírito consumista. Ontem nós tivemos aqui a apresentação do Summit Degustação. Foi muito bom para quem veio, uma palestra extraordinária. E uma das coisas que foi dito ali, partindo da palavra de Deus, é que aquilo que os olhos veem, os ouvidos ouvem e desce para o coração,
Ele diz que o palestrante Sam Adeyemi, alguém que na Nigéria começou não apenas uma igreja, mas um centro de desenvolvimento pessoal, visando uma mudança de realidades ali. E que essa igreja, em pouco mais de 20 anos, tem hoje mais de 25 mil membros. Mas ele diz que aquilo que você vê sempre, ouve sempre e desce para o coração é aquilo de que você toma posse. E o que é que a gente vê sempre, e o que é que a gente ouve sempre, são os comerciais que estão à nossa frente. E nesse período do ano, outra promoção que existe é de automóvel, né? Eu estava comentando com a esposa em casa e vendo que no mesmo comercial, no intervalo do telejornal, a gente poder ver 4 comerciais de automóveis, um de cada montadora diferentes, né? Cada um oferecendo as maiores promoções e tal. Aquilo que você vê sempre, aquilo que você ouve sempre, termina descendo para o coração e você termina encarando como sendo a sua realidade. Ele apresenta como algo que lá na Nigéria, a pessoa cresce vendo que é pobre, ouvindo que é pobre e admite que é pobre e acha que está destinado a ser pobre para o resto da vida. E ele diz que uma das coisas que precisa é dizer: você consegue algo mais do que isso. Você pode mudar a sua realidade. E então é o que a gente precisa dizer diante dessa pressão comercial que a gente recebe. Que Deus nos ajude a cumprir com o seu propósito em nós. E ao invés de sermos buracos negros, possamos ser estrelas. O apóstolo Paulo vai dizer também que nós somos como luminares no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que essa seja a nossa realidade. Amém e amém.